fertilização, no geral, a gente sofre muito e o nosso relacionamento às vezes sofre também. Eu passei por diversas situações, mas sempre muito atenta, né? Porque eu sempre morri de medo de alguma coisa acontecer e, enfim, e prejudicar a nossa relação, que sempre foi muito bacana. E aí eu decidi fazer essa live para falar sobre isso. Então eu separei em três momentos, né? Antes, quando a gente descobre o problema e etc. O durante o tratamento e o depois do tratamento, seja num positivo ou num negativo. Eu acho que dessa forma fica bem organizado e a gente pode conversar. Gente, tá batendo uma luz aqui assim, enlouquecida do sol lá de fora. Aqui são 5 horas da tarde, 5h12. Então por isso que tá ainda esse solzinho aqui. Patrícia, um beijo. Minha linda, aqui tá tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão aí? Robson tá bem? Meninas, então hoje a live vai ser sobre isso, vai ser sobre essa questão importante, né, que é manter o relacionamento, manter a cumplicidade, mesmo diante de uma situação tão difícil que é a questão da infertilidade. Não é brincadeira, né, é muito sério, a gente fica muito mexido e eu acho que hoje a gente vai poder conversar um pouquinho sobre a minha experiência e também pelo que eu escuto das meninas que estão em tratamento e que comentam comigo as dificuldades que têm enfrentado e os sucessos que tiveram também quando se adaptaram e adotaram algumas estratégias aí para que as coisas ficassem legais. Bom, meninas, vamos começar então falando um pouquinho sobre a questão da infertilidade, de como a gente vai enfrentar e etc. Eu convidei os maridos para assistirem também, então se tiver algum marido aí, sejam bem-vindos, eu acabei de descobrir, é muito legal ter vocês aqui hoje e as meninas também. A gente vai falar sobre como levar a relação antes, durante e depois de um tratamento, né, de infertilidade, seja ele qualquer que seja. Se for um coito programado, já tem estresse, a gente sabe que tem, não importa, né, a complexidade do tratamento sempre tem. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre antes, né? Quando a gente descobre, né, a infertilidade, como é que a gente tem que agir. O que eu vou contar pra vocês tem a ver com a minha experiência pessoal, algumas coisas que deram certo. O que não deu certo, eu consertei no meio do caminho e eu vi que melhorou, então eu também coloquei aqui na pauta. E também a experiência de algumas meninas que foram me contando como é que elas estavam lidando com a situação e eu fui meio que juntando essas informações todas para fazer essa transmissão ao vivo. A Daiane tá falando que vai chamar o marido. Pode chamar o marido, seja bem-vindo, o marido da Daiane. Estamos todo mundo junto aqui. A Rayane me falou um oi lá atrás, eu não falei oi pra ela. Oi, Rai. Tô aqui, gente. Vamos lá. Meninas, chegou aquele momento fatídico, descobriu trompa obstruída, problema no peixinho, ou endometriose, realmente vai ser difícil de engravidar, vamos ter que fazer um tratamento, né? A primeira coisa que eu acho que é importante fazer é sentar e conversar, sabe? Discutir o que é ok para um, o que é ok para o outro, é muito complicado. Por exemplo, eu tô com 44 anos agora, imagina que eu fosse fazer uma FIV agora e descobrisse agora que por conta da reserva e da qualidade dos óvulos eu não posso fazer uma fertilização. Tanto meu marido quanto eu, a gente vai descobrir que a gente tem que fazer ovo-recepção. E aí, né? Será que meu marido tá de acordo? Será que eu tô de acordo? E aí, essa troca de informação, ela é muito importante, porque às vezes o que um vê de um jeito, o outro vê do outro, e ele pode apontar, ele ou ela, né? Pode apontar o que mais pode ser feito, uma maneira diferente de encarar, de repente, uma ovo-recepção, porque a conversa é muito legal, porque além de aproximar o casal nesse momento, ainda já se faz alguns acertos e alguns acordos. Olha, isso aqui eu não acho legal a gente fazer, isso eu acho legal a gente fazer, e sempre muito aberto, para que vocês possam realmente chegar a um consenso e aí buscar, de repente, um tratamento, ou tentar mais um pouquinho, dependendo da idade, né? Mas acho que é muito importante esse primeiro momento de conversar, falar das expectativas, dos medos que se tem, fazer o tratamento, e aí começar esse primeiro processo. A infertilidade, ela é péssima para os dois, né? Seja o homem que tem um problema, seja a mulher que tem um problema. Mas eu acho importante a gente parar para pensar que a infertilidade, ela não deve refletir na masculinidade do homem, caso ele tenha problema com os peixinhos, ou na feminilidade da mulher,
né? A gente acaba se sentindo culpado, se sentindo péssimo e etc. Então, assim, isso tem que ficar bem claro para os dois, que independente do que está acontecendo, a infertilidade é dos dois, afinal de contas vocês estão juntos, e isso não tem que refletir no quão homem ou no quão mulher você é. Né? O homem e a mulher, uma pessoa que se relaciona com a outra, ela é homem ou mulher pela gentileza, pelo caráter, pela fidelidade, pelo companheirismo, né? Pelo sexo gostoso, mas não necessariamente se tem uma trompa ou não tem uma trompa, né? Por exemplo, no meu caso, minha vida com meu marido, e eu sei que eu não represento uma trompa obstruída com meu marido. Eu sou a Cláudia, a esposa dele, ele me ama. Foi difícil entender isso, muito difícil, mas eu posso dizer para vocês que é assim que ele me vê. E eu também me entendo assim hoje. E é muito importante que a gente se aceite, seja o homem ou a mulher. Ainda que a gente escute uma piadinha de alguém, etc., não importa. O que importa é que na relação tem que estar claro um para o outro que isso não é o que faz vocês estarem juntos. Tudo bem, a gente casa e quer ter filhos, a gente casa e quer ter filhos, mas antes da gente pensar em filhos, a gente se apaixonou por alguém. Então é o que essa pessoa representa na nossa vida que faz ela ser a mulher ou ele ser o homem na vida. Então, tentar, né, separar um pouquinho essa questão. A infertilidade está ali, mas você é o meu homem, você é a minha mulher. E a gente vai seguir junto e vai batalhar por isso. Eu acho isso assim fundamental que se entenda, assim se descobre que você tem uma questão de infertilidade aí, seja de um lado ou do outro, né? O que faz uma pessoa, um companheiro, ser um companheiro ou uma companheira de verdade, não é se ele é fértil ou não fértil, é o que impacto ele tem na sua vida como parceiro. Acho que isso é o mais importante de tudo. Quando a gente descobre a infertilidade, eu tenho uma dica para as meninas aí, né? Essa é para as meninas e os meninos vão me agradecer, eu tenho certeza. Participe de grupos, como o nosso grupo acabei de descobrir. Vai para o grupo do WhatsApp. Converse com uma porção de pessoas para desafogar o marido. Homens são extremamente práticos. Descobrimos a infertilidade, conversamos, esse é o plano. O que ele espera? Ir no médico, né? Fazer o pagamento do tratamento, fazer o tratamento e esperar o positivo e negativo. O homem é isso. Tá decidido, tá decidido. A mulher não. A mulher, ela quer falar. E aí o marido chega em casa, ela pula na frente dele, e eu quero ver quem é que nunca fez isso. Amor, descobriu um médico. Não, porque aquele médico... E vai, né? Descobriu uma médica, porque o médico... Amor, você não sabe da maior. Teve uma moça com o mesmo problema que eu, engravidou. Quer dizer, a pessoa chega em casa... E você tem que contar o exame que você ainda não fez, você tem que contar o médico que você ainda não foi, o que você está pretendendo ir. E aí fica aquela falação e o homem não aguenta. Isso eu percebi na minha casa. Eu fiz isso. Emílio chegava, pobrezinho, eu abria a porta e já despejava a fertilização na cabeça dele. E eu percebi que ele começou a se afastar. Só que eu sou uma esposa atenta, eu confesso que eu sou mesmo. Sou atenta, presta atenção, está acontecendo uma coisa, fiz alguma coisa errada. E aí eu comecei a notar o que eu estava fazendo. E aí eu percebi que eu estava falando demais do assunto. Eles cansam. Homem é mais prático, mais objetivo. Aí eu me enterrei nos grupos e ali eu falava tudo com as meninas, tirava dúvida com as meninas. E aí ali eu acabava me satisfazendo e não trazendo para minha casa mais a fertilização, né? A infertilidade, ela pesa. Você imagina a pessoa chega do trabalho super cansada e você lá... Não aguenta, gente, eles não aguentam. O homem é mais objetivo. Então, eu acho que se os meninos estiverem me ouvindo aí, eles devem estar gostando do que eu tô falando. Porque conversando com maridos de outras, né, meninas que eu acabei virando amiga, elas acabaram comentando comigo que os maridos também falavam sobre isso, né? 24 por dia... Aqui a Patrícia está falando, 24 horas por dia o assunto era FIV. Hoje sou bem mais tranquila. Mas melhora a qualidade do relacionamento, não melhora, Patrícia? Eu acho que melhora muito, porque a gente vive a vida normalmente e tem lá a questão da fertilização que a gente vai tocando, né? O que a gente não deve fazer é sobrecarregar a relação por conta do assunto. E no geral a gente faz, porque a gente está ansiosa e a gente faz, né? Então... Fala com as amigas, né? Desabafa com elas, chora e tudo mais. E depois que tiver tudo
tudo bem? Vai viver sua vida na sua casa com seu marido, tudo normal e vambora. A Patrícia tá dizendo que com certeza a relação melhorou. Claro, porque eles cansam. O homem é diferente da mulher. Se você não estiver suportando, né, se tiver muito pesado para você e você queria falar com uma pessoa que estivesse mais próxima de você, etc., você pode procurar um terapeuta, que você vai se aproximar desse terapeuta e você vai conseguir falar com ele e se sentir mais à vontade e querer desabafar menos com o coitado do marido, porque o negócio é feio, eles são diferentes, né? A Raika tá falando assim, choro mesmo com você e com outras mais. A Raika chora mesmo, aliás, muitas choram comigo. E eu tô aqui pra isso, vocês sabem disso, pode me chamar, a gente escuta, a gente conversa. E uma das minhas maiores alegrias é quando vocês falam assim, ai Claudinha, eu tô tão melhor, obrigada. E aí pra mim já acabou meu dia feliz, aí eu já tô toda contentona porque eu fiz alguém se sentir melhor, né? Eu acabei de descobrir, não é só cupom pra médico, laboratório, etc. Não, acabei de descobrir, só eu aqui pra ouvir vocês já sabem disso. Vamos voltar então falando aqui sobre essa questão do antes, né? Quando você for em consulta, peça que o marido acompanhe você. É muito importante que ele saiba pelo que você está passando, pelo que você vai passar, né? Se de repente ele precisar passar no urologista, acompanhe ele, faz um esforcinho, tenta estar lá para que vocês continuem mantendo essa conexão de casal, mesmo na dificuldade. É muito importante isso. Se não der, não é para brigar, não é isso. A gente também tem que entender o outro. Às vezes tem uma reunião super importante, alguma coisa que não tem como, né? Aí a gente entra com a questão da compreensão. Mas é muito importante que o casal se una nessas consultas, o máximo que puder. É muito importante mesmo. E aí vem uma outra questão. Meninas, decidam o médico ou a médica que vocês querem passar, né? Não adianta, de novo, o marido abre a porta e você fala, amor, decidi, vai ser com o doutor fulano. Aí você conta todos os motivos pelo qual você vai fazer a sua... Eu fiz isso também, viu, gente? Fiz mesmo, meu marido ficava doidinho comigo. E até um dia que ele falou assim, faz o seguinte, amor, você decide, depois você me comunica. Você que vai passar pelo procedimento, amor, decide você. Aí você me diz por que você decidiu e eu avalio. Então, né, vamos pensar aí na dica do Emílio pra mim, que ele me deu, né? Escolhe o médico, quando tiver tudo bonitinho, arrumadinho, aí você chega e fala, olha amor, eu decidi o médico X e tal, por causa disso, por causa daquilo, achei bacana isso, ele faz um atendimento personalizado, ele é um cara bacana, eu assisti um vídeo dele, ou não assisti, mas eu vi os comentários das meninas no grupo e achei sensacional, eu vi a médica fulana de tal, não sei quem falou que é bom, eu quero passar lá. Maravilha, ele vai entender, ele vai acabar concordando, e se você tiver na dúvida, entre 2, 3 médicos, você aponta para ele o que você está pensando sobre cada um e vê o que ele acha. Eu acho importante que vocês reduzam um pouco esse contato do marido com esse mundo de infertilidade. A gente tem que tentar fazer uma coisa um pouco mais leve, porque senão eles acabam ficando meio cansadinhos da gente, meninas, essa é a verdade. Agora eu vou falar então da parte do tratamento. Durante o tratamento, o que eu sugiro fazer? Primeira coisa, que os maridos apliquem as injeções. Se você for fazer uma fertilização e você precisar tomar as injeções na barriga, peça que seu marido aplique. Meninos, agora tampem seus olhinhos e seus ouvidos, porque isso é um segredo para as meninas, eu acabei de descobrir, tá? Por que, meninas? Porque é importante que eles sintam na pele o que a gente está passando, né? Eu já escutei alguns casos em que a menina estava aplicando a injeção na cozinha e o marido com uma cervejinha e assistindo um jogo de futebol. Não tem problema nenhum assistir jogo de futebol e também não tem problema nenhum tomar sua cervejinha. O problema é que tem alguém que está ali, né, exercendo uma função, né, muito importante na vida do casal, e seria muito legal se o marido fizesse isso. No meu caso, eu falei para Emília, eu não vou conseguir aplicar essas injeções, eu quero que você me ajude, porque é muito difícil a gente se aplicar, né, assim, dá uma sensação de que você se furando, né, a injeção vem vindo e você vai fugindo da agulha, porque você tem uma reação natural sua, do seu próprio corpo.
Então, eu acho muito legal que o marido faça essa forcinha. Pro Emílio foi muito difícil, o bichinho suou, teve dor de cabeça no dia, ele ficou super nervoso. Ele falou, gente, eu jamais trabalharei na área médica, porque eu não gosto disso. Mas ele foi, me ajudou e foi muito bom pra gente. Assim, ele beijava minha barriga, ele sentia dó de mim, não era isso que eu queria que ele sentisse, mas ele sabia que tava difícil, né? Pra mim, porque ele tava sentindo ali a picada, né? Junto comigo. Ele me picando, mas ele sentia isso. E eu acho que de uma maneira ou de outra isso contribuiu muito, que o marido aplique a injeção na mulher. Isso é muito importante para que participe desse momento e sinta, né, o que a gente está sentindo. Uma outra coisa é que a mulher vai tomar muitos hormônios, né, durante um tratamento. Até mesmo quando é um coito programado, a gente toma hormônio, mesmo os tratamentos mais simples, aí é qualquer um, né? A gente toma hormônio, é um hormônio diferente, que o nosso organismo não está acostumado. E o que acontece? A gente está rindo, dali 5 minutos a gente está chorando, né? Faz parte, infelizmente faz. Quem já passou por um tratamento de reprodução sabe que é muito complicado, né? E aí, eu acho assim, quando a gente percebe, menina, que a gente tá no extremo, né? Para e pensa, opa, eu estou em tratamento, a realidade não é bem essa, são os hormônios. Vamos dar uma neutralizada nisso. A gente não pode deixar que os hormônios ultrapassem a nossa inteligência, né? Então a gente também tem que aprender a sobreviver a esse momento. Senão a nossa vida vira um inferno. Então, quando perceber, sabe quando a gente tá de TPM, a gente olha no aplicativo e faz, é TPM? É a mesma coisa. Tem que pegar leve porque tô passando do limite. Ou porque tá chorando muito, ou porque tá se magoando com qualquer coisa, porque tá se irritando com qualquer coisa. A gente tem que ter essa consciência, né? Com a gente, o nosso corpo tá estranho. A gente tá realmente nervosa, mas espera, são as injeções, né? Essa planta não está fora do lugar, né? Ela está no local correto. Eu que tô criticando tudo e bravinha com tudo. Então é importante que a gente pare para pensar nessa questão e se analise, né? Até para sofrer menos. Eu me lembro que, vou contar um episódio meu, eu tava indo pro Labor Labs, muito antes de ter projeto, nada disso, paguei uma fortuna nos exames de trombofilia, gente, se eu soubesse tinha lançado o projeto antes da FIV, mas eu não fiz isso, né? E aí paguei uma fortuna nos exames. Aí fui lá no Labor Labs fazer os exames e tal, nananã. Quando eu cheguei lá, quando eu tava indo, aliás, eu passei na frente do monumento do Parque do Ibirapuera. E tinha uma senhorinha, eu já contei isso para algumas tentantes, que quem tiver e já ouviu já vai saber a história. Tem um monumento ali e tinha umas senhorinhas tirando foto. Eu olhei para as senhorinhas e eu comecei a chorar, porque eu achei lindo aquelas senhorinhas ali curtindo a vida com aquela idade. Gente, é mais que comum hoje as senhorinhas, enfim, né? Curtir, fazer viagem, excursão. Mas pra mim, aquilo me mexeu de um jeito, uma coisa tão simples. E aí depois eu comecei a rir, porque eu falei, gente, eu tô chorando disso. Aí liguei pra Emília e comecei a dar risada. Eu falei, amor, eu tirava barato de mim. Porque eu mesma não acreditava que eu oscilava tanto, sabe? É uma loucura, gente. Então a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Olhar pra situação e falar, eu acho que eu tô demais, sabe? Não, isso não é assim. Dá pra ser mais tranquilo, né? Isso é hormônio, Cláudio, isso é hormônio. Gente, eu chorei por causa das velhinhas. Passou uma moça numa moto tão bonitinha, com capacete rosa, toda rosinha a menina tava também. Também chorei no mesmo dia. E ela tava lá dirigindo na pista que tava aquele monte de motoqueiro louco passando, né? E aí ela foi, quando ela viu que tinha um monte, aquela fila de motoqueiro atrás, ela foi e passou na minha frente. E deixou eles tranquilamente passarem. Quando acabou aquele corredor, aquele monte de motoqueiro, ela voltou tranquilamente para a pista. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu achei lindo, porque ela estava se protegendo, ela estava cuidando da própria vida, gente. Aí quando eu comecei a chorar, eu falei, gente, de novo, já foi as velhinhas ali, agora aqui, a moça da moto. Ou seja, é visceral, Raika, você matou a palavra, é visceral total, a gente fica a flor da pele. E aí, todo tempo eu tentava encontrar graça nos meus choros, porque chega a ser engraçado, de tão louca que a gente fica, né? Então, assim, vamos tentar refletir, né, sobre essa questão. Quando se vê muito assim, pá. O marido, nesse outro lado, né,
também sofre as consequências, porque a gente fica nos cascos, né? A gente fica muito nervosa e tudo, a gente, né, se deixar vai brigar. Mas ele também não pode ser o saco de pancada da mulherada. Então é muito importante que a gente também, né, pense que eles estão passando também por um momento difícil, que para eles não tá fácil, não é só a gente que tá sofrendo, que a gente que tá preocupado, que a gente tá ansioso, eles também ficam ansiosos, muito ansiosos, e a gente também tem que respeitar eles. Porque se a gente ficar só soltando, né, os coices para lá e para cá, a relação desestabiliza. E na verdade, esse é um momento em que a gente precisa do contrário, a gente precisa de apoio. Então, aí vem as duas questões, né? Se, né, você tá muito agitada, tenta pensar o porquê que isso tá acontecendo e bem provável as respostas vão ser o quê? Medo, ansiedade, o corpo tá mudando e você tá achando estranho, porque os hormônios mudam um pouco o corpo, a gente fica se sentindo gorda, feia, nananã, né? Toca na questão do tipo, de novo, né? Se você é a pessoa que tá infértil, putz, por que eu sou infértil? Você se questiona nisso também. E aí é mais um momento pra você, ao invés de soltar, né, o verbo no coitado do marido, parar e contar pra ele como é que você se sente. Sabe? Falar, ai, ó, eu queria falar com você, eu tô tão agitada, tô tão nervosa, tô chata, tô péssima, mas eu acho que é porque no fundo tô me sentindo ansiosa, tô me sentindo triste, tô preocupada, tô isso, tô aquilo outro, como é que você tá e tudo mais. E aí, começar de novo a questão da conversa e do diálogo. Em casa é muito importante conversar. É melhor do que dar a pancada, sabe? Eles não têm culpa, né? E aí a gente fica depois com a consciência pesada, porque a gente falou que a gente não devia ter falado e blá 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 blá. Então, para os maridos, assim, eu acho que também tem essa questão, né, de tentar entender que elas são um pouco mais sensíveis, né, que a gente fica muito mais sensível por conta dos hormônios, então tem um pouquinho de paciência. E quando for sinalizar, que já tá cansado, né, dos 3 minutos da mulher, sinalizar com carinho, amor, acho que você tá passando dos limites, acho que tá difícil pra mim, né, me ajuda também, eu também não tô legal, eu também tô preocupado, e aí isso vai dar uma melhorada na coisa, sabe? Eu acho importante a gente pensar do lado da gente, de segurar nossas tangas, né? O marido entender um pouco a gente, mas a gente também se colocar na posição do marido, porque ele também está sofrendo e a gente no geral a gente não leva isso em consideração, mas eles também querem um filho, né? Bom, eu vou falar aqui então a parte dos maridos, né? Meninos, quase que meus meninos, né? Porque são das minhas meninas, são os meus meninos, né? Não, os meninos das minhas meninas, né? A gente precisa de um denguinho, viu? A gente precisa de um denguinho, a gente precisa que vocês conversem bastante com a gente, que vocês tenham paciência, que vocês valorizem a nossa coragem, sabe? Pra incentivar a gente. Porque tomar picada na barriga todo dia não é moleza, gente, não é fácil. E aguentar os hormônios também não é fácil, né? Tinha horas que eu subia pro quarto pra ficar quietinha, respirar, depois eu descia para poder continuar meu dia com ele sem, né, balançar muito a coisa. Então, assim, a gente precisa, assim, do denguinho, da paciência e tudo mais. E, de novo, né, se você perceber que a gente tá passando dos limites, e aí a dica é para as meninas, calma, né, eles têm que ter paciência, eles têm que ajudar a gente, mas eles não precisam sofrer tanto assim. Então, quando o marido perceber que ela tá abusando, né, ou que ela não tá valorizando também esse seu carinho, esse seu dengo e etc., conversa com ela, né, e fala, ó, amor, olha, eu tô tentando fazer de tudo para que você fique bem e você tá aí toda nervosa, não tá me ajudando e tal, né, é melhor você parar, porque senão eu vou ser obrigada a me afastar, né, e aí a mulher vai perceber que tem alguma coisa aí que ela tá errando, né? E que é melhor ela se ajustar para que a relação continue de uma maneira mais tranquila, mesmo no momento de muita adversidade, né? E outra coisa também, menina, tem que ficar claro para vocês que o tratamento é seu também, né? Então não é culpa dele, ele não tem nada a ver com isso. Então a gente tem que segurar nossas tangas sim,
né? Não importa se a gente tá se sentindo mal, triste, chateada, ansiosa, cheia de hormônio, né? A gente também tem que segurar. Eles podem ajudar compreendendo a gente, mas a gente também tem que facilitar o lado deles, porque eles também estão passando por isso. O sonho também é seu, né? Então, contenha-se. Não dá pra estourar, não. Marido, você tá aí? Acho que ele quer vir aqui, gente. Vamos chamar. Vem. Gente, olha meu marido aqui, gente. Ele veio hoje visitar nós. Olá, meninas. Tudo bem? E meninos também, né? Eu acho que essa foi a deixa, na verdade, né? Já que ela começou a falar de menino, é melhor eu entrar e já falar logo, né? Mandar real, né? Então... Mandar real. Meninas, estamos lascadas. Agora a gente tá 1 a 1, né? Pelo menos até agora tava só eu aqui falando. Agora a gente tá 1 a 1. Olha, tomara que tenha muitos meninos aí para eu falar para vocês também e mandar real. Ó, nesse quesito é muito bacana, porque eu acho que a primeira coisa, do lado dos meninos, obviamente, né? O mais interessante é a gente falar também o que a gente tá sentindo, né? Porque a gente, no geral, é muito fechado e parece que só a mulher tá sofrendo com todo o processo e etc, blá blá. Quando a gente deixa claro o que a gente tá passando também, que é difícil para os dois lados, aí fica mais claro para elas que também não é fácil pra gente, entendeu? O sonho é em comum, o sonho é do casal, né? Então, do mesmo jeito que essa dificuldade pode estar parecendo pior para ela, pra gente é tão ruim quanto, entendeu? Por mais que o tratamento tenha um impacto muito maior sobre ela do que sobre a gente, né? Mas é bom deixar claro que a gente também tá sofrendo, a gente também tá passando pela dificuldade. Boa noite, Rayane, tudo bem? Tô me sentindo a Cláudia aqui. Vem não, toma meu lugar, sai fora. Boa noite, Rayane. Boa noite, Raika. Beijo. Milene, que já falou de mim aí também. A Bruna tá ali, bonitinha. Beijo, meninas. Então, isso que eu acho interessante, sabe? Porque, no geral, a gente se fecha muito, né? Então, eu acho bacana falar isso também, né? Falar o que a gente tá sentindo, para deixar claro que não é só... o impacto não é só sobre a mulher, né? O impacto é sobre a gente também, né? A gente tinha uma expectativa, a gente tinha um sonho, a gente tinha achava que ia ser muito mais fácil, né? Inclusive usou camisinha a vida inteira com medo disso acontecer e chega agora, né? E aí? Então é bom a gente deixar claro. E aí, essa comunicação muito aberta entre a gente deixa claro para os dois lados, né? Que todo mundo está sofrendo, né? Que é um processo doloroso para ambas as partes, né? Não é só para um lado nem para o outro, né? Por mais que o impacto de medicação, essas coisas, seja muito maior na mulher, né? Isso sem dúvida, mas dependendo também, né? Porque tem casos aí que o homem tem que fazer um monte de coisa também, né? Eu não entendo muito dessas coisas. Eu cheguei a falar para ela sobre isso também, né? Que não é só o homem tá junto com a mulher e em todas as consultas e tudo mais, mas a mulher também tem que acompanhar o homem na parte dele, né? No caso nosso não precisou, porque o Emílio tava tudo bem, o problema era meu, mas assim, mesmo assim eu via ele muito preocupado, eu via ele tenso e cansado também, porque foram duas, né? O nosso caso foi uma atrás da outra, então foi muito difícil. Então, assim, eu acho que a gente tem que esperar, obviamente, uma compreensão deles. O Emílio foi muito compreensivo mesmo, mas a gente também tem que fazer isso que ele disse, com certeza. E não esperar que eles fiquem beijando os nossos pés, não é isso. Eu acho que é uma questão mesmo assim, o sonho é nosso, como ele falou, né? E a gente tem que fazer isso de uma maneira, tem que conduzir isso de uma maneira um pouco mais tranquila, sem muita sofrência. A Thaís tá falando aqui e é verdade, sem muita sofrência, porque senão fica mais difícil para todo mundo, essa é a verdade, né? Quer falar alguma coisa? Quer continuar aí ou quer que eu termine logo minha parte? Você que sabe, você pode decide. falar, se pode você falar? Vamos ver o que Olha, eu tenho até uma trouxe, lista gente. aqui, ó. Tem uma lista de coisa pra falar. Minha letra de médico aqui. Bora ver, conta aí que você tem. Não, então, é bem voltado... Peraí, a gente quer lá do conceito, vai. É bem voltado para ambas as partes, mas para uma percepção maior do nosso lado também, né? Então, uma das coisas que eu acho legal a gente levantar aqui, que é como você falou, o homem é muito objetivo, né? Muito. Então, uma das coisas que impacta muito é a parte financeira, né? Então, a decisão tem que ser uma decisão do casal, porque é um sonho do casal. E a parte financeira, nesse quesito, pesa muito, né? Tanto o homem quanto a mulher, independente dos planos de ter filho, tem outros planos na vida. E
no geral, o casal pensa, ó, beleza, então, sei lá, a gente vai comprar uma casa, a gente vai comprar um carro, mas quando a gente quiser ter filho, é só parar de usar a camisinha ou tomar anticoncepcional. Quando chega essa bomba aí no meio, o impacto é muito grande, né? Então, tem que ter uma conversa muito próxima e tem que ter um planejamento muito bom. Quando o casal está em crise financeira, é muito difícil manter... Isso mesmo, Raika, haja din-din, é muita grana mesmo, Patrícia, é muito complicado. Então, e a gente sabe, assim, todo mundo sabe que a dificuldade financeira também é um fator que desestabiliza o casal, né? Não tem como a gente ignorar essa parte, né? Então, tem que ter um planejamento, E vai acabar que a mulher, por ser um lado muito mais emocional, vai puxar para uma decisão muito mais impulsiva do que uma posição planejada, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Tipo, a mulher, no geral, vai querer tomar uma decisão muito mais impulsiva e o homem vai querer tomar uma decisão muito mais objetiva, ou seja, calcular, fazer conta, decidir como vai fazer, porque por mais que seja um sonho absurdo do casal e etc, blá blá blá, a gente não pode falir a família para ter um filho, porque depois a gente não consegue nem sustentar o filho, entendeu? Então a gente tem que entrar no meio termo, descobrir uma possibilidade, juntar uma grana, fazer um plano, qualquer coisa que... Boa noite, Gislene, fala boa noite aí pra ela. Gislene, eu tô dando uma aula aqui. Você viu, gente, eu tava achando que a minha live tava super completa e meu marido chega e fala de gestão financeira, né? Pra poder, ele tá querendo conquistar os rapazes, eu acho que ele vai ter, acabei de descobrir, né, dos meninos, né? Quero ficar famoso também agora, Eu já tô com concorrência. Quero receber flores aqui na Costa Rica também no meu aniversário. Então, mas isso é muito importante, né? Porque isso dá muito medo e agora, levando para o lado mais masculino, você imagina a tristeza e a impotência que o homem sente de não poder virar e falar, quando o casal descobre isso, virar e falar assim, olha, escolhe o melhor médico de São Paulo, vá lá que eu assino o cheque, entendeu? A gente não pode ignorar que, independente do avanço que a gente tenha na sociedade, principalmente a sociedade brasileira, ainda tem uma questão machista muito grande. Então, o homem ainda tem esse orgulho de querer prover qualquer necessidade da sua família, né? Então, isso dói muito no homem. A gente sentir que, num determinado momento, a gente tá tendo uma vida bacana, normal e tal, tranquilo, mas de um dia para o outro, a gente tem um custo aí de 10 mil, de 20 mil, se for fazer 2, 3, 4, entendeu? Então, é muito complicado. Tem que ter um planejamento e tem que ter diálogo. E a gente tem que tomar a decisão em casal, em benefício da família. Ou seja, a gente tem que ponderar entre o sonho e a realidade que a gente está vivendo. A Denise está falando exatamente, acho que está todo mundo concordando aqui com você, amor, em especial os maridos que devem estar assistindo. É legal essa postura, né, esse pensamento assim, do como, na verdade, a gente teve mesmo que fazer muitos cálculos e isso ficou muito para ele, né, porque como eu estava muito focada na questão de encontrar um profissional, de saber os exames, de fazer exame, isso e aquilo, então ele cuidou disso, né, ele ficou fazendo as contas, ele ficou vendo quais eram as possibilidades. E eu só cheguei para ele e falei, eu quero fazer com tal médico, depois de ter falado que eu queria fazer com um monte, né, porque isso é normal, né, aí depois que eu... Cada dia mudava de opinião. Sim, todo dia. Paciência, meninos, paciência. Por isso que eu dei a dica para vocês, porque eu percebi que eu comecei a afetar ele, entendeu, com essa história toda. Então eu decidi que eu ia fazer a escolha e depois só informar, né. Vocês resolveram não tentar mais? Fabi, resolvemos, estamos na adoção, estamos muito felizes, e estamos seguindo a vida assim. E aí, você me lembrou de outro tópico que eu tenho aqui, inclusive, eu vim preparado. O que acontece? Ela estava comentando de falar, compartilhar e etc, né? Não falar não significa que a gente tem que sofrer sozinho, tanto para o homem quanto para a mulher, né?
A gente tem que compartilhar sim, a gente tem que tomar, e esse ato de compartilhar as coisas, né, de compartilhar o que está sentindo, os sonhos, as expectativas e etc., ele serve justamente para a gente alinhar qual vai ser o nosso plano, né? Qual vai ser o plano de ação que a gente vai ter para resolver a questão, entendeu? Eu acredito, sinceramente, que nada acontece na nossa vida por acaso. Se aconteceu na vida de vocês como aconteceu na nossa vida, é porque estava levando a gente para o caminho que a gente deveria seguir. Os obstáculos que aparecem na nossa vida, eles aparecem por um motivo. É porque a gente tem que passar por eles para aprender alguma coisa. E nesse momento de superação desse obstáculo, a gente tem que usar, sim, a nosso favor, a favor do casal, para sair desse obstáculo muito mais fortalecido e muito mais claro o que a gente é como casal e o que a gente quer para o futuro como casal, entendeu? Então, no nosso caso, foi muito engraçado que um dos motivos da gente ter segurado as FIVs e ter entrado com a adoção é que a gente acabou descobrindo nesse processo inteiro que a Cláudia na adolescência sempre falou de adoção. Verdade. Eu na adolescência sempre falei de adoção. Eu, inclusive, era muito mais radical. Eu falava que eu nunca vou ter filho porque quando eu crescer eu vou adotar porque tem muita criança sofrendo e etc, blá blá blá. Não tem por que ter filho hoje em dia, entendeu? E acabou que a gente descobriu, depois de 2 FIVs, depois de sofrer bastante, depois de passar por esse obstáculo, que se demole o nosso plano. O que estava reservado pra gente não era nem isso. O que estava reservado pra gente era um filhinho que já tá aí, esperando a gente, entendeu? E inclusive aconteceu um negócio engraçado, que a gente foi num local espírita e tal, e uma das coisas que um cara lá falou pra gente, falou: não, mas o filho de vocês já tá vivo. A gente falou: mas como assim, né? O que tá acontecendo? Foi mesmo. E aí reforçou mais ainda o que a gente pensa, né? Então, só para reforçar o tópico aqui, que eu tô muito seguindo aqui, ó, toda a minha pauta e tal. Homens são maravilhosos, né, gente? Tudo organizado. Também tem a minha organizadinha. Mas ele veio aqui para trazer uma outra percepção totalmente diferente. Tô adorando, amor. Vou te chamar sempre. Eu queria ver o que as meninas estão falando aqui. Peraí, amor, vamos lá. Eu sofro há 2 anos numa fila de adoção. Agora resolvi partir para a FIV. Vai para a fila de adoção, faz a sua FIV com tranquilidade. A hora que tiver que ser, vai ser, né? Eu acho que é isso mesmo. Oh, meu Deus do céu. Ixi, eu arranquei aqui as meninas. Deixa eu ver aqui. Eu entrei no site. Aí a Patrícia tá falando assim, Oliveira: boa noite, Cláudia e Emílio. Legal esse companheirismo de vocês, um momento tão delicado que é esse. Foi mesmo, gente. Muito delicado, mas a gente passou, né, amor? Sim, graças a Deus. Sobrevivemos. Estamos aqui. Deixa eu ver. Estou amando a live, a Andréia falou. E a Fabiana tá falando: bem legal. Nós também estamos no caminho da adoção e ainda nem fizemos a primeira tentativa. Concordo com você, com o que você disse. Algumas coisas acontecem para nos conduzir para caminhos que talvez não iríamos percorrer, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, desculpa te interromper. Então, nada, tranquilo. Então, continuando, ter essa percepção de não sobrecarregar um ao outro não significa que a gente deve sofrer sozinho, claro, né? A gente tem que compartilhar sim, até porque é isso que vai levar a gente para o caminho certo e às vezes até descobrir algumas surpresas bacanas que a gente nem vislumbrou e que estava reservado já pra gente, né? Não dá pra saber, né? E aí vai uma dica pros meninos, então. Vamos lá. Ó, meninas, tapem os ouvidos, porque isso é coisa de homem. Agora então presta atenção. Terapia não é coisa de gente rica. Entendeu? Então é aquele lance, do mesmo jeito que ela tem que ter a percepção para não sobrecarregar a gente tem que ter percepção também para não, eu nem digo sobrecarregar, porque a gente no geral é mais fechado, né? Mas acaba que a gente não fala uma coisa e explode por causa de outra, entendeu? Ela faz a baliza errada no supermercado, é motivo pra gente explodir, mas a gente não tá explodindo por causa disso. A gente tá explodindo por causa de tudo que a gente segurou lá atrás e que não falou, e todas as coisas que a gente tá sofrendo calado e etc, etc, etc. Então é aquele lance, a gente tem que compartilhar sim, mas também a gente não tem que sobrecarregar. Então se precisar pedir ajuda,
vai pedir, cara, não tem problema nenhum, entendeu? Vai tomar um chopp com um amigo num boteco, fala todas as besteiras, entendeu? Descarrega tudo, entendeu? A gente sempre tem um brother que dá pra gente se abrir, a gente tem um monte de brother que não tem nada a ver falar, né? Mas a gente tem um ou outro que, pô, dá pra você compartilhar isso, dá pra você trocar uma ideia mais aberta e falar, cara, pô, tá difícil e etc, tá acontecendo isso e blá, 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 e o cara vai dar uma dica, ou se não der uma dica também, às vezes nem importa, às vezes a gente só precisa falar, desabafar e deu, entendeu? E se não tiver, ou também se quiser complementar, o que eu acho muito bacana, ter um terapeuta do seu lado. Eu tive um terapeuta nesse período, e eu sempre achei que terapia era coisa de gente rica que não tinha o que fazer, entendeu? Então, eu descobri que não era, na verdade. Ela sabe disso. Eu falava isso pra ela direto, entendeu? Eu que convenci, falei, Emílio, pelo amor de Deus, para com isso. Não, isso é coisa de playboyzinho que não tem o que pensar. Isso é coisa de gente mimada, que nunca sofreu na vida, que não sabe como enfrentar os seus próprios desafios. Isso aqui falava um montão. Vê se larga o terapeuta dele até hoje. Não tem vergonha não. Eu era preconceituoso mesmo, entendeu? Era. Mas eu descobri agora que, assim, todos os problemas a gente consegue resolver sozinho. Não, essa não é a questão, entendeu? A questão de você ter, num período difícil, assim, um terapeuta do seu lado, é que você vai conseguir resolver de uma forma objetiva e muito mais rápida do que se você tentar fazer sozinho, cara. E aí no final, como a gente tem um tempo curto para tomar essas decisões e etc, e como trabalhar essas coisas que estão acontecendo com a gente, porque ao mesmo tempo está acontecendo com elas, e dependendo do ponto que vocês estão no tratamento, às vezes ela está tomando uma bomba de hormônio já e também já tá sobrecarregada com isso tudo, a gente tem um tempo muito curto para resolver essas coisas e para trabalhar essas coisas que estão passando dentro da gente, entendeu? Tendo um terapeuta do teu lado, pô, o cara vai te ajudar a resolver muito mais rápido, entendeu? Então a questão não é se vai resolver ou não. Claro que a gente vai resolver qualquer coisa sozinho, sem problema nenhum. Mas tem um cara com uma visão de fora, tendo uma visão muito mais objetiva que você, que está no meio do furacão, você vai conseguir ter as sacadas de uma forma muito mais rápida. E aí você vai conseguir tomar as decisões que você precisa tomar junto com a sua esposa de uma forma muito mais clara e objetiva, levando em prol o seu relacionamento como um todo. Porque também a gente não pode, por causa disso, colocar em risco o nosso relacionamento. Porque a gente está fazendo isso tudo porque a gente se ama e a gente quer ter um filho junto, pô. Se a gente coloca em risco o casal, para que a gente vai ter um filho, pô? Aí é melhor você tentar com outra pessoa, entendeu? Então, a coisa primordial é que a gente não pode correr o risco de prejudicar o nosso relacionamento, entendeu? Esse é o ponto principal, entendeu? E aí, eu acho que eu vou pro último tópico, e aí eu deixo você, deixa eu ver. Não, tem mais um, tem mais um. Ele tá super. Aí, linkando a isso, a percepção, na minha opinião, nesse momento, é tudo. Então, é se perceber e perceber o outro. Então, se os dois trabalharem em prol de não sobrecarregar o outro, ou seja, perceber o que está acontecendo com o outro, tentar resolver os problemas, se abrir quando for necessário, mas ter essa percepção de até onde você pode ir, até onde você pode compartilhar, até onde você pode sobrecarregar a outra pessoa. Aí tudo vai dar certo, porque a comunicação é essencial nesse momento. Para de olhar para mim que eu fico com vergonha. Ele tá bonito fazendo a live, gente. Ele tá muito lindo fazendo, eu tô adorando. E aí... Tô babando aqui, gente. Tô babando, ter essa percepção que a gente tem que cuidar um do outro nesse momento. Porque esse cuidado que eu vou ter com ela e ela vai ter comigo é que vai ajudar a gente a superar o obstáculo e usar esse momento, essa fertilização em prol do casal. Porque o casal tem que sair fortalecido desse momento e não enfraquecido. Então a gente tem que usar isso a nosso favor, entendeu? Por mais que seja sofrido e etc., mas a gente tem uma oportunidade única nesse momento, que é de compartilhar coisas que numa situação muito boa a gente não compartilharia. É a mesma coisa que a gente fala de amigo de bar, por exemplo. O seu amigo de balada, de bar, de não sei o que, você não compartilha nada. É aquela amizade superficial. Então, quando tem a dificuldade, é que a gente tem essa oportunidade de compartilhar essas coisas e acabar fortalecendo o relacionamento que a gente tem. Então, a gente tem que usar, sim, a FIV e a infertilidade em prol do casamento, em prol do relacionamento que a gente tem. E sair desse momento
muito mais fortalecido do que a gente entrou, entendeu? Então isso é uma oportunidade, não é uma coisa ruim. Se tá aí, é porque tinha que estar, entendeu? E se a gente tem que passar, é porque a gente tem que superar e a gente tem que aprender alguma coisa. Então vamos usar esse momento. Vamos usar isso como uma oportunidade, entendeu? De crescimento como casal, né? Exatamente. De crescimento como casal. Pra gente foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Inclusive agora eu vou passar para a parte do depois da fertilização, né? Que as meninas estão aqui, tipo, colocando os olhinhos, falando que eu tô apaixonada. Tô mesmo, gente. Eu sou apaixonada pelo meu marido, vocês sabem disso. A Denise tá batendo palma. E gente, é muito legal porque a gente passou, né, pelo mesmo momento que vocês e tudo mais. É muito difícil tudo isso, sem dúvida nenhuma. Mas a gente em nenhum momento esqueceu que a gente tinha uma coisa em comum, o nosso relacionamento, né? E isso eu acho que é fundamental. Ele fazia a parte dele, que era a questão de se preocupar com a questão financeira, etc. Eu corria atrás das questões dos exames e dos médicos e papapá. Chegava no final do dia, a gente já estava discutindo como é que a gente ia organizar naquele quase, né, tratamento, né, amor? A gente sentava para definir como é que ia ser. Então virou um projeto de vida. E nos projetos a gente não briga, né? A gente discutia os assuntos, mas não discutia um com o outro, né? A gente discutia os assuntos. Então foi muito legal, assim, todo o processo. E aí eu queria falar, tem mais alguma coisa pra falar, amor? Mas tem. Mas não vai não, que agora eu gostei, eu não quero mais fazer uma live sem ele não, quero só com ele. O que você quer falar? Tem mais 3 tópicos só e eu já deixo vocês, meninas, tá bom? Aí eu deixo vocês à vontade. Então, sempre melhor entrar em um acordo, óbvio, né? Você quer ler? Eu quero ler o que a Viviane falou aqui, que eu achei muito legal. Gostei da parte de usar a FIV como oportunidade. Minha visão de mundo tem mudado muito em todo esse processo. Acho a evolução muito importante. Eu também. Sem dúvida. Depois eu vou contar pra vocês como terminou a nossa fertilização. Depois dos 2 negativos. E em quem a gente se transformou. Quem a gente se transformou dá pra vocês verem aqui, né? Não tem muito o que esconder, né, também. Né? Não tem muito o que esconder. Mas como foi, assim, o finalzinho, sabe? Foi muito difícil. Mas eu posso dizer, assim, as coisas que ele me disse, socorro, assim, nunca mais eu acho que eu vou esquecer na minha vida. Eu posso morrer velhinha, com 100 anos, gagá. Eu tenho certeza que vai ficar na minha memória tudo que eu ouvi dele. Porque foi mesmo. Ele falou cada coisa massa, assim, pra mim, sabe? Que assim, que eu nunca mais vou conseguir. Eu vou contar pra vocês depois. Mas foi uma oportunidade mesmo de conhecer o apoiador que eu tinha, o parceiro que eu tinha, o macho que eu tinha do meu lado. Entendeu? Opa! Você não devia estar aqui não. Agora tá com a boca toda cheia, né? Mas é isso mesmo, sabe? Aquele cara que tava ali mesmo e bancou a minha dor ali do meu lado. E não tô falando financeiramente não, tô falando emocionalmente. Ele bancou a minha dor, a minha tristeza, o meu desespero, o negativo. O cara tava lá e presente. Isso é ser um homem, que eu tava falando no começo. Entende? É aquele cara que, tipo, não importa se o peixinho dele é bom ou ruim. Mas na hora que eu tava chorando, ele foi lá e me carregou. E na hora que ele chorou, não importa se eu tenho um tronco obstruído ou não. Eu tava lá e eu levantei. E ele levantou comigo e a gente foi e seguiu. Isso foi muito legal. Mas quanto ao resto... Esse é o mais importante, apoiar um ao outro. Tempo, ok. Vamos lá, vai. E mais importante, e é o último, o meu último tópico aqui. Mantenham o relacionamento sempre divertido. A gente está passando por uma dificuldade muito grande, é muito fácil, lugar comum, exatamente, você cair, o casal cair num estado permanente de tristeza, de amargura, de por quê, meu Deus, por que comigo? Por que a vizinha engravida que nem, sei lá, um coelho? Por que a prima? Por que não sei o quê? Por que só com a gente? Que não sei o quê? Primeiro, não é só com você, é com um monte de gente. Segundo, se aconteceu é porque tinha que acontecer, porque a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Então vamos trabalhar, usar isso a nosso favor, mas não cair, não entrar por esse caminho de que tudo é ruim, entendeu? Não, a gente tem que manter o relacionamento divertido, a gente tem que continuar se divertindo junto, a gente tem que continuar curtindo, tem que continuar rindo, entendeu?
O que acontece é que é tudo impermanente. Tudo que acontece vai passar um dia, entendeu? Então, essa situação que a gente está passando nesse momento, ela vai acabar um dia. A gente vai engravidar, vai dar tudo certo e pronto, depois vai ser só alegria. Então, não adianta entrar nesse looping aí de por quê, é tudo triste, é tudo triste, é tudo triste. Não, entendeu? Quando tiver que conversar sobre isso, quando tiver que resolver alguma coisa, beleza. Mas, cara, reserva o final de semana para se divertir. Sexta-feira à noite vai ver um filme, vai no cinema, vai jantar, vai numa peça de teatro. Continua se divertindo em casal, entendeu? Não deixa cair. Eu sei que é muito difícil. Porque a gente passou. Financeira também. Exatamente. Caramba, né? Mas continue se divertindo como casal, porque é isso que vai segurar vocês no final. Meninas, então vamos terminar aqui. Amor, mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. A Gislene tá falando aqui. Seguir a vida, pois é única. Ver fora da caixa, curtir novas pessoas e situações. Exatamente. Perfeito. Isso. A gente fez isso. A gente ia pro cinema, a gente ia pro teatro. Às vezes tava meio moadinho. Eu fui pro teatro assistir. Como é que foi aquela peça da bruxinha? De como? Da bruxa, que a gente foi com a Samantha e com a Vivi. Ah, sim, o musical. A gente foi assistir o musical. Isso, Wicked. A gente foi assistir Wicked e aí a bruxinha lá, né? No teatro, que agora acho que chama... Renault. Acho que chama Renault ainda, não sei. A gente foi e eu tava, tipo, sabe, naquele momento depois da transferência, e eu fui, aí a minha amiga, tipo assim, ela está gestante. Menti pro rapaz, mas eu tava gestante, né, gente? Até ter negativo e positivo, eu tava gestante. Tem como ela usar o elevador? Eu subi no elevador, porque eu fiquei com medo de subir escada, lá tem muita escada. E fui no cinema, fui no teatro e com as minhas amigas, a gente deu risada, saiu pra comer pizza. A gente tentou fazer tudo que a gente podia fazer pra tentar minimizar esse impacto, porque o negócio é feio mesmo, né, gente? A gente fica bem, né, tensa com tudo isso. Isso mesmo, Jana. A cabeça erguida e vamos aí, cara. Bora ser feliz. É isso mesmo, cara. Sem baby, sem nada, vamos, Exatamente. A gente chegou a falar, né, quando acabou o nosso processo, a gente chegou a falar, não, vamos desistir disso tudo, não, vamos viver nós dois, vamos viajar, vamos curtir. É uma opção também. É uma opção. E bem provável que se a gente tivesse ficado no Brasil, a gente teria vivido isso, porque provavelmente quando o nosso filho viesse, a gente já está numa idade mais avançada, talvez eles nem dessem. Porque eu tenho 44 anos, daqui 6 anos, que é o tempo que demora, talvez eles me negassem com 50 anos uma adoção, né? Então poderia ser que a gente vivesse isso e tudo bem, né? A gente ia ser feliz, porque a gente é feliz, a gente junto. Independente da gente ter ou não os filhos. Hoje a gente é muito feliz. Isso é muito legal, né? E a última dica, e eu vou embora. Na verdade é só para reforçar para os meninos. Gente. Gostei. Só para reforçar para os meninos que participar nas injeções e em todo esse processo é muito importante. Porque é o que a gente estava falando, é o que eu estava falando antes de percepção, né? Essa empatia de saber o que a outra pessoa está sentindo, né? Então, por sorte nossa, né? A gente não passa por todas essas injeções e etc, blá blá blá, mas compartilhar essa dor dá pra gente um repertório muito maior para enfrentar isso e entender o que elas estão passando, entendeu? Para conseguir apoiar da maneira com que elas precisam, entendeu? Para ter essa percepção do que está passando do outro lado. Porque, sinceramente, na minha opinião, é uma coisa desumana. A quantidade de injeções que vocês tomam, a quantidade de hormônio que é ingerido, eu já comentei isso com a minha esposa várias vezes, entendeu? É uma coisa absurda, entendeu? É uma coisa absurda. Eu sinceramente, eu não sei no lugar de vocês, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso, entendeu? Então a gente tem que dar graças a Deus de ter uma mulher do nosso lado que tem coragem de fazer uma coisa assim em prol do sonho do casal, entendeu? Porque se a gente se colocasse, eu tenho certeza que todos os meninos que estão aí também, para pensar, você pode não concordar comigo agora, mas aí dentro vocês estão pensando, pô, não é que ele tem razão, velho? Mas meninas, muito obrigado pela oportunidade. Lembra, utiliza isso como oportunidade para fortalecer o casal. É uma ótima oportunidade. Beijo. Tchau, beijo, amor. Te amo. É bonitinho. Beijo, tchau. E eu só queria finalizar
com o pós-FIV, né? Antes da gente acabar aqui a nossa conversa, fez a FIV, né? Veio lá um negativo, né? No meu caso, 2 negativos vieram. Então aí, se der negativo, o que a gente faz, né? Já para finalizar mesmo a transmissão. Se der negativo, a primeira coisa é chore junto, sinta junto, reclame junto, se revolte junto. Depois, agradeça junto a oportunidade de ter feito o tratamento, a oportunidade de estarem ali naquele momento, independente do resultado. Porque muitas pessoas, e eu posso dizer isso assim com toda certeza, que muitas pessoas não têm a condição de chegar nem na porta de um médico de reprodução humana e conversa comigo e chora por isso. Então o fato da gente ter conseguido fazer um tratamento, ter tido essa oportunidade de ter, e aí é para as meninas que vão passar ou já passaram por isso e sabem, de ter os embriõezinhos ali dentro e ser gestante por 14 dias, por 12 dias, até sair o resultado do beta, independente de qualquer resultado, a gente conseguiu, a gente teve, nem se for por alguns minutos, por algumas horas, eles estavam dentro da gente vivos, então nós fomos mães. A gente teve essa oportunidade, né? E tem mulheres que nunca puderam sentir isso, né? Então, eu acho que a gente tem que agradecer, tem que se unir, tem que sentar, tem que conversar. Se não quiser falar, respeita o silêncio do outro. Eu me lembro que na nossa segunda fertilização, nós ficamos um do lado do outro e nós choramos durante 1 hora sem abrir a boca. Só chorava, se abraçava, chorava, sentava, abaixava a cabeça, chorava, daqui a pouco a gente se abraçava e chorava, a gente não conversou. Depois de 1 hora e pouco, mais ou menos, aí ele me olhou e falou, o que você quer fazer? Eu falei, agora eu não quero mais fazer FIV, não quero mais tocar nesse assunto, eu não tenho estrutura. E eu sempre conto para as meninas, se eu tivesse R$1 milhão debaixo do colchão, eu não tiraria 1 centavo para fazer tratamento, eu não aguento mais. Porque foram 2, né, seguidas. E eu tava muito crente que ia dar certo, tava viajando, sabe, gente? Com 42 anos, olha a cabeça, por que eu não, né, pensei na ovo-recepção? Por que, meu Deus? Não pensei. E aí foi o que aconteceu. Então, a gente ficou caladinho, a gente ficou bem tranquilinho ali, chorou, se abraçou, chorou. Depois a gente chegou à conclusão que a gente não ia tocar mais no assunto, que a gente não ia mais fazer fertilização, que a gente ia seguir nossa vida e a gente ia discutir o que a gente ia fazer no outro ano. Isso foi em outubro, né? E aí, novembro, que foi a segunda FIV. E aí, depois disso, eu conto pra vocês o que foi que aconteceu, foi quando a gente decidiu a adoção. Que é importante, pra nenhum dos dois, a gente tem que entender que não tem culpa, né? Nem o marido tem culpa, nem a mulher tem culpa, não tem nada que a gente podia ter feito diferente que ia mudar o resultado, gente. Tem Deus aí nessa história, né? O Emílio citou uma porção de religiões, nós somos super estudiosos de religião, a gente adora, ele vem da igreja protestante na história dele todinha, mas a gente gosta muito de ler, de entender e de conhecer outras religiões, é nosso isso. E tem Deus aí, né? Independente da religião de vocês, né? Eu acho que tem Deus e é Ele que vai dar, né, o dom da vida pro nosso filho, né? Então a gente não pode também culpar um ao outro. E se em algum momento qualquer um dos dois, né, tomou alguma decisão que o outro não concordou, não vai acusar agora, porque isso não é o momento, né? E não acuse nunca, porque na verdade o outro só fez o que fez porque acreditava que ia dar certo, né? Ninguém paga um tratamento nessa proporção, nessa quantidade de dinheiro para ferrar a vida do outro, para que não dê certo, muito pelo contrário. Então não tem culpa, não tem nada, tem uma tristeza, um luto que tem que ser elaborado, que tem que ser vivido pelo casal e que tem que os dois têm que estar juntos e companheiros nessa história, para que funcione, para que dê certo, para que vocês possam continuar vivendo um outro tratamento, ou uma adoção, ou simplesmente a vida de vocês juntos, né? Eu acho que isso é importante. Acho que também é legal fazer que nem a gente fez. E aí, né? A pergunta do Emílio, homens super práticos. E aí, o que você quer fazer agora, né? Falar sobre os próximos passos. E se não estiver disposto a falar, como eu falei, não quero falar de FIV, não quero fazer FIV, depois a gente conversa o que a gente vai fazer, agora não dá, amor, não consigo. E chorava. Ele falou, amor, como você quiser, vamos lá, a gente segue, a gente conversa então quando você estiver disposta. E aí a gente deixou para conversar, e a gente conversou em janeiro, como eu disse, e aí a gente decidiu começar o processo de adoção no Brasil.
E começamos, né? Mas agora a gente não tá mais, estamos aqui. E se vierem os positivos, né? Se vier o seu positivo, aí a parte boa, né? Que essa parte parece que é até fácil, né? Ai, graças a Deus positivo e tal, não. Tem gente que depois que vem o positivo, vai curtir todo a atenção e aí continua naquilo, né? Parece que fica naquela coisa. Eu vejo gente que parece que tem positivo e não tá feliz. Então, gente, como é que foi? A gente passou um bocado, tudo que a gente queria no positivo, e tem gente que tem positivo e se sente triste, porque tá naquela vibe ainda pesarosa, que o Emílio comentou, e que eu acho muito importante a gente prestar atenção, né? Não, vamos comemorar, vamos valorizar esse momento, né? O esforço foi dos dois, então comemorem. Quando tiver já possibilitados, namorem maravilhosamente bem para comemorar esse dia, né? E dediquem um momentinho para agradecer a Deus, porque a oportunidade do positivo não é para todo mundo, né? Mas se for para você, tem que ter muita gratidão a Deus, porque realmente é uma dádiva, né? Absurda conseguir um positivo através de um tratamento tão complexo e que, né, tantas pessoas não conseguem. Então, eu acho que o caminho aí de tudo isso que a gente conversou, basicamente né, a gente tem que se unir, tem que conversar, tem que entender qual é o limite do outro, essa questão da percepção que o Emílio falou, eu falo como se ele estivesse aqui, né, o Emílio, a percepção que o Emílio falou, né, de como é que o outro tá se sentindo, como é que ele tá vendo a situação, tô pegando pesado, tô chorando demais, tô fazendo ele ficar chorão também, tô fazendo ele ficar sensibilizado também, então vou tentar segurar um pouquinho a minha onda, para que a gente consiga passar por isso de uma maneira mais tranquila. Gente, eu espero ter contribuído com essa transmissão, espero que o Emílio também tenha somado, eu adorei a parte dele, na verdade eu não tinha pensado em tudo que ele pensou, né, em especial a parte financeira, bem coisa de homem mesmo, né, mas foi muito legal mesmo estar aqui com vocês mais uma vez. Beijo grande, obrigada meninas, espero que vocês tenham gostado. Tchau!